Meu nome é Elival Cássio, sou engenheiro civil e usuário do Revit desde 2010. Criei o template estrutural no Revit para dimensionamento de lajes treliçadas, vigas, pilares e sapata. Irei fazer diversas aulas ensinando como é que se usa o template, né? E hoje vamos para mais uma aula. Dando continuidade aqui nas videoaulas, a gente vai fazer agora o dimensionamento aqui das sapatas. Vamos abrir uma planta 3D aqui. Pronto, são 6 sapatos. Só ajustar aqui, né, que é para mim selecionar o pilarete quando for dimensionar. Dá uma olhadinha aqui na planilha. A planilha está zerada aqui. Tem uns campos aqui que estão preenchidos, que são os valores padrões, que geralmente vão ser eles. A carga aqui está 5, mas a gente vai pegar a carga que está acumulada no pilarete. Então, esses valores aqui que já vem padrão. Quando a gente faz as sapatas, já vem por aqui. Se a gente quiser zerar ele, a gente pode usar a rotina do Dynamo, que também vai junto aqui com vocês. Então a gente já pode dimensionar aqui mesmo por cima, que não tem problema nenhum. O que vai ficar valendo são os campos que a gente vai inserir agora. Vamos abrir aqui a rotina do Dynamo. Já está até aberto aqui. Pronto. Estamos aqui. Tem que abrir a planta 3D para poder selecionar. Selecionar a sapata. Vamos começar por essa aqui. Selecionei a sapata. O coeficiente de segurança do concreto é 1.4, já está aqui para o padrão. Coeficiente de segurança do aço 1.15. FCK em MPa, a gente vai usar 25 MPa. O FYK do aço em MPa 500. Selecionar o pilar da carga, né, que é esse pilaretezinho que aqui está acumulado. A gente vai selecionar ele aqui. Pronto. A taxa de tensão admissível do solo. A gente vai usar aqui a sondagem nossa aqui, ó, tá essa tabelinha aqui que eu deixei aqui, ó. Mostra aqui pelo relatório aqui da sondagem. O geólogo, essa aqui, ó. O geólogo falou que mandou pra gente 3 kg centímetro quadrado, 3 kg por centímetro quadrado, argila arenosa, siltosa, SPT de 11 a 19. O SPT a gente considerou 19. O ângulo de atrito aqui do solo vai ser, deixa eu ver aqui, esse aqui, 3 e 35. Só para a gente lembrar. A tensão admissível do solo é 3 e o ângulo aqui 35. Vou voltar aqui a planta 3D. Aqui a gente vai usar 3. Vamos começar aqui com uma sapata de 80, 80 por 80. Se for menos, a gente diminui ou aumenta lá, conforme for feita a verificação aqui, né? Começar 80 por 80, vou colocar 25 de altura. Cobrimento da sapata, vamos deixar com 5. A armadura aqui que a gente vai usar de 10. O grau aqui, grau de coesão do solo 35, que a gente viu na tabelinha, né? O SPT 19. Pronto, só isso aqui é simples e fácil. Mandou rodar aqui, ó. Pronto. Vamos selecionar outra sapata aqui. Vai ser quase a mesma coisa. Para mudar. O pilarete aqui, a gente vai pegar as cargas que está aqui dele. Taxa de admissível 3. Vou começar com 80 por 80. A altura vamos colocar aqui 25. Comprimento 5, armadura 10, o ângulo 35, o SPT 19. São 6 só, vamos fazer tudo aqui. Vamos selecionar esse aqui, né, para dimensionar ele. Assim. Selecionar o pilarete.
taxa admissível 3, 80 por 80, altura da sapata 25, não sei se na outra eu coloquei 25, mas se não for lá na tabela eu ponho. Comprimento 5, aqui 19. Selecionar essa. 5, vai secar 25, vai ficar. Pegar o pilarete aqui. A taxa vou colocar 3. Pela sondagem lá. A altura da sondagem foi 3 kg força centímetro quadrado. 80 por 80, 25 por 25. 3, 35 aqui, 19. Lá na tabela, se eu errei naquela sapata, eu vou e corrijo lá. Vou dar a rotina aqui. Pronto, já foi. Mandar atualizar. Pegar ela aqui. Vamos ver tudo no meu fundo. Selecionei. Tensão 3. 80 por 80 aqui, vou deixar 25 a altura. O ângulo aqui é 35 e o SPT 19. Fiz tudo aqui, a gente manda rodar. Atualizar e fazer a última. Para a gente ir para a tabela para fazer as verificações. Peguei a tabela, não, peguei a sapata aqui, selecionei, selecionar o pilarete, né? Seleciona o pilar, aí a gente vai extrair dele a carga, a altura, o momento importante em X e Y. A gente já fez isso. A taxa vamos deixar de 3, 80 por 80, a altura 25. O cobrimento a gente vai usar 5, a armadura é a mesma, de 10. O ângulo é 35 e aqui é o SPT 19. Pronto, vamos mandar rodar aqui. Só minimizar aqui, falar que a gente precisa dela. Agora vamos lá. Aqui é a tabela, vou fechar, que a gente foi quando a gente viu a sondagem. Essa planilha de sapata. Aqui da mesma forma que é a planilha lá de pilar e viga, a de sapata também. Só difere da de laje, né? Porque a de laje a gente só consegue fazer o dimensionamento através da rotina do DAI. Mas a gente podia inserir os valores aqui, como se fosse na planilha do Excel. Eu optei por fazer pela rotina porque é mais rápido. Senão ia ser aquela novela lá, tá lá olhando, minimizar a aba, olhar aqui, ver quanto é que deu, né, despilar e tá, pode até induzir a gente ao erro. Pronto. Os campos vermelhos são os que a gente preenche, os que estão em preto são que as fórmulas já estão inseridas aqui, automaticamente já faz. A carga ND, quando a gente clica lá no pilarete, ele pega a carga que está acumulada. Esses 1267, que eu até vou retificar o vídeo lá que eu falando, lembrei dele que 1267. Eu tinha falado que a carga era 12,51 coisa, aí elevado a 1,4, que é o coeficiente de majoração, mais 1,20 que divide o pilar ser de 19, e aí ele ficou com 15. Então tem diferença de 4 centímetros, né? Aí 4 vezes 0,05 dá 0,2, é 20%. Então, às vezes, aí pega os 10, aquela carga lá, quando multiplica por 1,4 dá 10, e vezes 1,20 dá 12,67. E no vídeo eu falei 10,67, né? 12,67. Ficando aqui, mas eu vou colocar uma legendinha no vídeo para não ter que regravar o vídeo de novo. Aí aqui eu deixei esse aqui, a dimensão da quadrada. Em relação, eu deixei esse dispositivozinho, essa formulazinha aqui, se a gente fosse fazer a sapata quadrada, já pela carga ela já usa, né, que a gente colocou 3 kg a força centímetro quadrado, ela já na fórmula aqui ela já dá a ideia pra gente que tamanho vai ser a sapata.
Então seria, essa aqui passaria assim, pela carga passaria com 70, essa aqui 80 por 80, 70, 80. Só que tem outras maneiras de verificar, né? Às vezes passa pela carga, mas às vezes ela não é o suficiente. Tem os momentos lá e as cortantes que influenciam aqui no tamanho da sapata. Tem considerado aqui 80, né? 25. É aquela lá que eu pensei que tinha colocado 20, não, tem todos 25. O pilar, todos foram 15 por 25, mas na hora que a gente clica no pilareta, ele já pega essa informação aqui, já pega direto da rotina do Dyno. Cobrimento 5, né? As armaduras tudo de 10. Aqui são os valores que ele, na hora que a gente clica no pilareta, ele pega, né? Os momentos em X e em Y e as cortantes em X e Y. Ele pega lá, na hora que a gente clica no pilar, ele já pega. Esses capitães amarelos é onde a gente vai fazer as verificações. Eu sempre deixo assim, que é pra gente saber. A carga na sapata em toda da força. Esse aqui está com 13, esse 17. A resistência da base 19, ponto 20. Todas. Aqui a gente deixou um. Vamos aqui mais para frente. E aqui, ó, vocês vão vendo. Resistência em X. E todos esses elementos aqui, como laje, vigas, pilares e sapata, quando vocês comprarem o template, vai ter o roteiro em PDF e na extensão do programa Maticad, né, que é tipo como se fosse um Excel eletrônico. Eu vou disponibilizar tudo para vocês. Então vocês também vão ter como calcular esses elementos que a gente está calculando aqui no Revit, só com a caneta, papel e uma calculadora, sem precisar de auxílio de computador. Porque é bom também a gente saber calcular na mão, né? Para a gente não estar dependendo sempre de um computador. Ah, calcula isso aqui, aí o cara fica viajando. Ah, não trouxe meu notebook, não sei o que. Então, você estando com esse roteiro aí, você deixa salvo no seu celular, você olha lá com papel e caneta e uma calculadora, você pode fazer o dimensionamento certo, correto. Igual está aqui. Lá tem um passo a passo, todo o roteiro, um passo a passo, não tem como errar não. Essa aqui são tudo fórmulas, vou me aprofundar aqui explicando uma por uma, porque os cálculos já estão tudo aqui, tudo dentro. A gente vai fazer as verificações nos campos de azul, né, que eu deixei sempre aqui nas tabelas. Se deu alguma coisa de errado, fica a célulazinha fica vermelha para a gente voltar. Vamos lá para as verificações. Se aqui for os campos que a gente preencheu. Ó, teve uns que deu erro aqui. Tamanho dentro do limite, sim, né? Porque a sapata tem que ser maior do que 60. Então eu coloquei tudo de 80 por 80. A área da sapata é suficiente e resiste à base. A resistência da base tem que ser maior do que a carga da sapata. Então todos deu ok aqui. Aí o risco de tombamento, a pressão mínima igual a zero. Aqui é porque eu acho que a carga, porque a carga aqui, quando a gente resolver esse problema aqui, esse aqui vai resolver automaticamente. Porque as cargas aqui estão tão baixas. Porque como foi a título só de exemplo aqui, um exemplo hipotético que eu coloquei umas cargas aqui normal, a pressão mínima está menor do que zero. É por isso que deu esse erro aqui. Aí tem um risco de tombamento. Mas se fosse numa edificação normal, que você ia colocar tudo direitinho aí, dificilmente ia dar o risco de tombamento. E até porque quando a gente vai ter que aumentar aqui, ó, resiste o momento fretor de tombamento, a taxa admissível do solo tem que ser maior do que a pressão máxima. Então a gente vai ter que aumentar a área da sapata. Então se tivesse mais carga na sapata, acho que isso aqui também resolveria. Eu vou até fazer um teste aqui. E as outras coisas tudo aqui, ó. Resiste, só para a gente saber, resiste ao momento sem aço? Não resiste. Resiste a cortante sem aço? Não resiste. Resiste ao deslizamento? Resiste. Só que o momento aqui do fretor é, ó. Resiste o momento fretor, tombamento? Não. Mas isso aqui o deslizamento resiste sim. E aqui esse deslizamento, aqui é tombamento, deslizamento é solar. Desculpa aí. Vamos olhar lá a sapata. São quase todas no tombamento não resiste não. Vamos olhar a taxa. A taxa admissível está menor, a pressão todas elas estão menor do que a taxa.
Cadê? O campo está em amarelo. Vamos olhar aqui. A pressão máxima. Todas as pressões máximas estão maior do que a taxa admissível. Toda 4.53, 3.59, 4.33. Se a sapata tivesse mais um pouquinho de carga, vou só dar um exemplo aqui. Cadê? Vamos ver onde é que tem. Um exemplo aqui. Vamos dizer que a gente colocasse, se fosse 16. Espera aí. Que é 12,67. Vou colocar 16 aqui, a gente vai verificar lá. Só a gente olhar aqui se a pressão máxima não aumentou, foi mais. De tombamento aqui, ó, a pressão mínima já ficou maior do que zero, aquele lá, aquele campo mínimo não vai ficar mais vermelho. Agora a pressão máxima ainda está maior, aumentou quando a gente colocou aqui. Resolveu essa parte aqui, mas não resolveu a outra. Então aqui é 12,67. A pressão para a gente dar uma olhadinha. 4.52 e aqui ficou menor. Então a gente vai ter que aumentar a área da sapata. Deixar aqui 90 por 90 para ver se passa. Ainda não passa porque está 3,67, está maior do que o 3. 95 por 95. Vou colocar aqui 95 por 95. Acho que agora passa. Passa porque deu 2,95. E a taxa de admissível que a gente usou é 3. A gente vai olhar lá que já resolveu. Ainda não passou o risco de tombamento. A pressão está menor do que zero. Isso aqui, qualquer cargazinha, se tivesse colocado aqui a mais, já passaria. Cadê a carga mínima? Vou colocar aqui por 30 só para dar mais um pezinho aqui na sapata. Vou olhar aqui. Ainda não passa porque ficou 0, está negativo aqui. Vou colocar daqui 30. A altura da sapata vou deixar com 25. O que está matando aqui não é isso não. Provavelmente passar 100 por 100 aqui, eu acho que passa agora. Então, aqui já passa. Porque a pressão deu maior do que... A pressão mínima está maior do que zero. Porque às vezes não é nem só a carga, né? A carga axial que está sobre o sapato. É esses outros aqui, esses outros quesitos aqui que está atrapalhando a sapata. A gente tem que aumentar a área até ficar ok. Tá vendo? Ficou tudo ok aqui. Eu vou só aumentar a área lá. Aqui só está dizendo que agora é... Aqui ficou resiste. Aqui não resiste, porque a taxa, a pressão máxima ainda está maior do que a sapata. Vamos olhar o tamanho da pressão aqui, que está... A pressão máxima. Não, a pressão mínima está ok. A pressão máxima, 3,59. Se você aumentar essa sapata um pouquinho, coisa ela vai passar. Acho que 90 já passa lá. A
pressão máxima 2,76, por aqui eu já sei. Eu vou olhar lá só para tirar dúvida. Tá vendo? Ficou tudo azul, não ficou nada em vermelho. A sapata passa. Vou aumentar os valores da sapata lá e a gente volta aqui. Eu dar pausa, né, para não demorar. Já demorou demais essa aula. Vou aumentar o tamanho da sapata e a gente vê até com quanto é que ela passou. Aqui pela área, a área da sapata já seria suficiente. Só que tem esses problemas aqui, né? Porque a pressão máxima não pode ser maior do que a tensão. Então a gente tem que ir aumentando até poder passar aqui. E a pressão mínima tem que ser maior do que zero, para não ter o risco de tombamento. Aí aqui a gente vai ajustando. Geralmente quando você ajusta essa aqui, automaticamente essa aqui se ajeita. Nem sempre, mas na maioria das vezes sim. Vou dar pausa e vou voltar lá. Eu já preenchi aqui, continuando aqui, ó, até pela... A gente viu que todas ficaram igual, a pressão máxima ficou menor ou igual a 3. Eu acho que essa aqui passa, eu vou olhar lá no campo agora. Não, tem que ser menor do que 3. Não, aqui passou pela pressão. Aqui tá, a pressão mínima está menor do que 0. Então, seria só uma cargazinha que daria nela. Aqui 100%. Já resolve lá. Pronto. Todas passaram. Então, na hora que chegar na sapata, você tem que fazer o passo a passo aqui, né? Até mesmo a área, como eu falei, mesmo a área da sapata sendo suficiente, né? Mas aí tem esse risco de tombamento e tem se resiste ao momento fretor. Então a gente tem que estar mudando até dar certo. Então é isso aí. Tá feito aqui o dimensionamento das sapatas, né? Esse exemplo que a gente usou nessa certificação que a gente fez aqui foi simbólico. Foi hipoteticamente aqui, a gente foi colocando só para poder ensinar aqui como é que se usa e fazer o dimensionamento aqui dos elementos. E é isso aí. Até a próxima aula.